Olá, eu sou Vanja Nóbrega e este é o Conversa Franca, seu programa exclusivo da TV Assembleia Tocantins. De maneira simplificada, cultura é o conjunto de valores, costumes, tradições e manifestações que caracterizam um povo. Desde 2023, o governo do Tocantins criou uma pasta própria para fazer a gestão da cultura, reconhecendo a importância e a força do setor. Os desafios e as conquistas da cultura no Tocantins é o tema deste Conversa Franca, que está começando agora. E para esta Conversa Franca, nós convidamos o secretário de Cultura do Tocantins, Sebastião Pinheiro, ou Tião Pinheiro, como é mais conhecido, e as colegas jornalistas e ativista cultural, Thalia Batista e Jaqueline Moraes. E eu queria começar perguntando para o Tião uma coisa. Tião, você tem uma carreira consolidada como jornalista, mas sempre ficou cercado de artistas e sempre militou muito nessa área. E, naturalmente, eu imagino que na sua casa, enquanto recebia artistas, alguma vez na sua vida, você deve ter pensado assim: se eu fosse secretário de Cultura, eu ia fazer isso, aquilo, outro. Agora você é. E aí? E aí, olá, Vanja Nova, bom revê-la, reencontrá-la, né? Colegas de jornadas jornalísticas, né? Madrugadas adentro, né? Thalia, prazer conhecer você, Jaqueline. E a conversa franca, né? Eu gostei do título, Conversa Franca, né? Exatamente. É uma coisa que me diz muito respeito e que eu prezo muito, né? Que é a franqueza, né? Olhar no olho, né? Aquela coisa de virtual é interessante, que é moderno, que é tudo, mas eu prefiro isso aqui, a conversa fiada mesmo. Primeiro, obrigado pelo convite, né, pelo espaço, para poder falar de um tema tão caro, tão importante, tão fundamental e necessário, que é a cultura. Né? Que é uma área que, pela importância que tem, deveria ter muito mais espaço, deveria ter muito mais olhares, deveria ter muito mais atenção de todos, da própria sociedade civil, da gestão pública. Eu costumo dizer que não há dois papéis, não há dois lados da cultura. Há um lado da cultura e dois papéis. O papel principal, que é dos fazedores de cultura, e o papel da gestão, que seja federal, estadual, municipal, que é da gestão desse setor tão importante. Então, eu não pensei nisso que você disse. Nos meus 45 anos de carreira jornalística, né, comecei lá no meu Goiás, né, depois estou agora no meu Tocantins, sou rico, né, 2 estados, pensou? Também sou. Então, assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com a cultura, né? Eu comecei no jornalismo como revisor, como tantos outros jornalistas, a grande maioria naquele tempo começava pela revisão, que era o test drive entre aspas, viu, gente? Não vão achar que eu estou confundindo as bolas aqui na idade. Era tipo assim, era o rentrée do jornalista, né? Eu estava um dia desse conversando com o meu queridíssimo Chico César, lá no Rio, né? Ele também, jornalista formado, começou como revisor também. Tem outros aqui, se eu for citar aqui, tem muitos artistas, eu não sou artista, né, mas assim, ele, artista, começou como revisor também. E eu sempre tive esse zelo, esse cuidado, esse carinho, esse apego pela cultura. Meu pai, apesar de um lavrador, seu Dionísio, era um lavrador romântico, né, músico, tocava vários instrumentos, filósofo, poeta, não na acepção da poesia estilizada, mas da poesia de sentimento, aquela coisa toda. Minha mãe sempre foi uma leitura que lia, eu aprendi a ler bula de remédio com ela. Ninguém tinha dinheiro para comprar livro, ninguém tinha nada, e ela era doente, que ela tinha remédio eu aprendi de remédio, sabe? Então, durante os 45 anos de jornalismo, depois logo passei para repórter, para chefe, para subeditor, repórter especial, editor, essa coisa toda no jornal Diários Associados. Naquele tempo, quem comandava a comunicação brasileira não era Globo, era o Diários Associados, o Sagrado Assis Chateaubriand, que é da comunicação, sabe muito bem disso, né? Todo mundo tinha que entrar em Goiânia pela Folha de Goiás, Rádio Clube, TV Tupi, aquela coisa toda, né? E eu entrei pela Folha de Goiás como revisor, chefe de revisão. Aí depois sim, fui para o Popular, o Globo entrou nesse, né? Cresceu, virou o que é hoje, né? No mundo inteiro, não só no Brasil. E lá eu fui revisor e depois fui ser repórter, subeditor de cultura. Olha a coincidência, né? E eu, naquele tempo, era metido a querer tocar violão, né? Porque eu sou um goiano, que fui para São Paulo com 10 anos e meio de idade e descobri que eu não precisava estar em São Paulo para estudar, porque eu só tinha primário em Monte Alegre, Goiás, em Monte Alegre. Descobri que tinha um colégio de excelência no norte de Goiás, no então norte de Goiás, que era o Colégio Sagrado Coração de Jesus,
das freiras dominicanas, francesas, brasileiras, aquela coisa toda, e fiquei 2 anos esperando carona para vir para Poços. Só que eu descobri que para estudar no Colégio das Freiras, você tinha que pagar, não era o meu caso, não tinha dinheiro, ou tinha que ser padre. Eu disse, não vou ser padre. Eu entrei no seminário lá, Malandro, Padre Luz, Companhia Limitada, não concluí, mas para mim foi o meu vernizinho cultural, foi em Pô Nacional. Então quando eu cheguei em Goiânia, né, você sabe que eu fui para Goiânia fugido, porque o Florencio Soares, que trabalhava na Vargas do Terceiro Sindicato, falou assim, você vai embora porque na ditadura, naquele tempo da ditadura, né, você vai ser preso. Eu falei assim, mas como? Não roubei, não matei, não, você é comunista. Aí eu brinquei com ele, falei, o que é isso? Porque, claro que eu sabia o que era comunista, né? E fui para Goiânia, então esse verniz de Pô Nacional, que me deu uma base, né, um lastro para poder seguir em frente, não só na comunicação, né, fiz a agrimensura antes, tal, não pelo curso, mas pela Escola Técnica Federal de Goiás, que era uma referência, né, estadual. E aí sim, quando eu cheguei, quando você chega, você já deu um salto bem grande. Na minha casa, recebendo os artistas e tal, né? O abacateiro nasceu em Goiânia, debaixo do pé de abacate, uma casa de conjunto habitacional que eu comprei, que era ao lado da faculdade. Como eu não tinha carro, tinha que ter uma casinha lá do lado da faculdade, do campus 2 da UFG. E aí tinha um pé de abacate, sim. O abacateiro que hoje é virtual. Não tem um abacateiro, pé de abacate, mas tem um abacateiro virtual. Então, a simbologia do abacateiro. Eu nunca pensei nisso. Por quê? Eu sempre atuei de forma proativa nesse sentido, né? Como eu falo que o principal papel é do fazedor de cultura, essa coisa de ficar jogando para o outro, jogando, quem tem que fazer aquilo, quem tem que fazer fulano, quem tem que fazer Beltrano, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu falei assim, cada um tem que fazer o seu papel. E eu, como jornalista, como cidadão, e como cidadão privilegiado, de ter um espaço na mão, como subeditor de cultura, como um editor, como o Paulo Belli, que é um cara que vive cultura até hoje, mora lá, um paulista goiano, que tem. Então eu tinha mais do que a obrigação, tinha colegas no naipe de Brasil Mais Feliz, jornalista, escritor premiado nacionalmente, né? Genoveva de Moraes, que veio da Globo, Eduardo Jordão. Então eu tinha, no mínimo, a obrigação de ocupar esse espaço da melhor forma possível em prol da cultura. Eu entendo, sempre entendi, já fui convidado para ocupar cargos lá em Goiás, aqui, vários, aqui não precisa nem citar, vocês sabem de alguns, né? Secretário de Ação de Cultura do Estado, do município e tal. E nunca sei bem que eu acho que eu entendia que naquele papel que eu estava fazendo o que eu poderia fazer da melhor forma possível. Mas Tião, de qualquer sorte, por exemplo, você é uma pessoa que tem uma carreira super longeva e você nunca foi servidor público. Interessante toda a sua construção profissional, inclusive até também de produtor cultural, sempre na iniciativa privada. E não tem como, em algum momento no seu imaginário, você não ter dito assim, mas gente, por que não está fazendo isso? E agora você está ocupando esse espaço, então você tem, digamos assim, um pouco mais de empatia com quem você criticou no passado porque achou que ele não estava fazendo e você percebeu, de fato, tem alguns entraves, tem algumas coisas que a gente não tem como fazer, não faz tudo o que gostaria de fazer? Tem. Isso, que não é só força de vontade, tem... Só que eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém, tudo, mas no lugar de criticar, eu sempre, eu posso bater a mão do peito com muita tranquilidade, eu tentava ajudar, tentava contribuir muito, de uma forma, não que eu soubesse mais do que o secretário, do que o diretor de cultura, mas eu me colocava como somativo. É muito fácil você criticar. Sabe? Hoje eu vejo, depois da minha segunda experiência pública, a primeira foi no Tribunal de Justiça na área de comunicação, 2 anos, e agora está tendo uma experiência riquíssima para mim, muito riquíssima, dolorida em várias situações. Exatamente aquilo que você falou, tem coisas que poderia fazer e não faz. Você tem que entender que o setor público tem uma máquina burocrática que o país criou o ministério, o ministro morreu e o ministério morreu, que era o Beltrão, que é o Ministério da Desburocratização, e não conseguiu desburocratizar o país. Eu tive agora recentemente uma conversa tão boa com o Gil e com a Daniela Mercury, né? E ela chegou no Fórum Nacional de Secretários, no G20 de Cultura, e ela falou um negócio, eu fiquei super feliz, é uma coisa que eu sempre falei para os meus amigos de casa que iam na minha casa, em Goiânia, aqui, eu falei, você para com esse negócio de criticar, de exigência, não sei o quê. Se organize para enfrentar. A Daniela se colocou à disposição dos secretários nacionais, quem quiser chamá-la, a gente está pensando em trazer aqui. Falou assim, eu tenho um projeto meu, pessoal, que é convencer os meus colegas artistas de que, em vez de criticar a burocracia, tem que se preparar para enfrentá-la. É ter documentação, vocês que são produtores sabem o que eu estou dizendo, é ter documentação adequada para poder entrar no edital, né? Ter condições de prestar. Tem gente que, com projetos maravilhosos, na Paulo Gustavo, no estado de Tocantins, projetos lindos, consistentes, fortes, dançaram porque não prestaram conta na Audiobank 1. A gente vai, com esse suspense aqui, a gente volta daqui a pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre essa deficiência
técnica, da parte mais burocrática de quem produz cultura. A gente volta já. Voltamos com este Conversa Franca, que está recebendo o secretário estadual de Cultura, Tião Pinheiro. Tião, eu vou mudar um pouquinho, assim, eu estava tentando te apertar, mas eu vou mudar um pouquinho então a pergunta, ficando mais ou menos na mesma, antes de a gente falar da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, que é o seguinte, eu tenho cá para mim que o próprio governador deve ter ficado surpresa quando ele nomeou, dada o apoio maciço. Olha que a classe cultural costuma ser meio danadinha, né? Meio briguenta, mas você teve, assim, foi quase unânime o apoio que você teve da classe artística, porque exatamente, você já militava muito nessa área, você já era um colaborador, mas também um crítico, aquele crítico que com moderação, aquele crítico que... Propositivo, isso, o crítico propositivo, então, beleza. Mas eu imagino, você alguém já te procurou, de seus colegas, assim, frustrados, porque agora que meu amigo vai ser secretário de Cultura, eu achei que eu ia ter vantagens, alguma coisa dessa natureza, e claro, como gestor, você é obrigado a dar vários nãos por dia. Já teve mágoa, já teve pessoas que não compreenderam? Não, em toda situação que você se coloca para trabalhar, ainda mais quando você se torna uma pessoa pública e está numa atuação de gerência pública, é normal você ter crítica. Eu já disse isso em reuniões do Conselho de Políticas Culturais, já disse isso em audiência ao Ministério Público Federal e digo isso em qualquer lugar, sem nenhum temor de dizer. Sabe o que é? É que agradar a gregos e troianos, eu ia falar goianos, é o vício. Não é fácil. E o que há, eu nem chamaria de descontentamento. Quando eu digo que tem que ter um lado só, em algum momento da Secretaria de Cultura que eu assumi, eu achava que tudo estava errado, o que a gente estava fazendo. É bom, antes de responder, se eu esquecer, você me pega pelo pé aqui, mas primeiro assim, entender que o Tocantins vivia um hiato de gestão plena de 11 anos e meio. Sim. Que a cultura, em um momento, era um anexo da indústria e comércio, do anexo do desenvolvimento econômico, do anexo da SEDUC, onde ficou 9 anos e meio, da educação e, por último, do turismo. Ninguém está aqui apontando dedo, olhando para o retrovisor, apontando dedo para o gestor passado. Está falando que... houve um avanço. Você acha que a prioridade da cultura, numa parte enorme, com tanta demanda como a educação, a cultura vai ser prioridade? É ilusão você achar isso. Por mais que tenha, por exemplo, nós tivemos lá uma Dorinha com 9 anos e meio e que segurou, teve conquistas e muita coisa, teve sim. Então, assim, tem que entender isso. E foi a primeira tarefa nossa, foi mostrar para os fazedores de cultura, não é para justificar a incompetência. Não. Se eu não convivesse com crítica, eu não seria jornalista. E assim, era um trabalho que estava começando do zero, né? Porque não tinha sido ainda uma secretaria de cultura. Uma secretaria sem estrutura nenhuma. Ninguém não recebeu um relatório. Alguns servidores que a gente pegou do turismo, né? Que o secretário passou para a gente, o secretário assim passou para a gente, então foi do zero. Então a gente tinha passivos, ainda tem alguns ainda, passivos administrativos, passivos jurídicos, passivos financeiros, que você foi descobrindo no andar da carruagem. A gente ficou trocando pneu ao mesmo tempo, sabe? Você não tinha estrutura física e não tinha memória administrativa. Tião, e além de tudo, né, assumir a secretaria já com política nacional de incentivo à cultura, né, já em andamento, né? Como fazer essa gestão de um estado que há anos não recebia incentivos, né, fundos, né, para poder gerir a cultura e de repente existe essa demanda, existe uma secretaria e um processo em curso. Como que foi assim, como você disse, trabalhar com o carro andando, organizar, né? isso tudo. Bem lembrado, sabe? Porque quando a gente assumir... Você teve que trocar os 4 pneus de uma vez. E o step. 2 de março de 2023, assumiu, e estava a Paulo Gustavo em andamento. A Paulo Gustavo é a transição entre a pandemia, entre a emergencial de dar dinheiro para artistas, que foi o primeiro setor atingido pela pandemia, foi o setor cultural, os barzinhos, o teatro, isso. O todo. E o Paulo Gustavo era a transição entre isso, para poder falar, agora já não é mais tão... Era a última coisa de emergencial, para chegar na Aldir Blanc, que não é mais lei Aldir Blanc, sim Política Nacional Aldir Blanc, uma coisa consistente de 5 anos, tem até um pedido do Fórum Nacional para poder aumentar para 10, mas 5 já está melhor do que nada, né? Então, nós pegamos o Paulo Gustavo, qual foi a primeira medida? Sem equipe, sem nada. Eu prorroguei o prazo de consultas eletrônicas.
Eu prorroguei no dia, no outro dia o MINC prorrogou. Não estou falando que o MINC copiou a gente, não. Eu prorroguei por necessidade. Percebeu a necessidade. Não tinha nada. Aí uma das reclamações que alguns setores fizeram, mas minoria, foi minoria. Não ouviu o tanto que tinha que ouvir. Não ouvimos não. Eu nunca disse que ouviu. Como é que você ia ouvir? Sem um carro, sem gente, sem nada, ouvir um estado continental como é o Tocantins. Tendo prazo para executar os recursos. Tendo um prazo para executar, mas nós ouvimos os setores mais organizados, o setor que estava, como o próprio audiovisual, que foi quem reclamou, né, um setor que andou reclamando, não só aqui, mas no país inteiro, entendeu? Não ouvimos não o que tinha que ouvir, não, porque nós não tínhamos condições nenhuma. Mesmo assim, nós fizemos uma buscativa de 8 mil quilômetros nas comunidades indígenas, quilombolas, culturas tradicionais e populares. Mesmo assim, nós fizemos isso tudo. Para além disso, E durante... em parceria também com a Assembleia Legislativa depois, né? Sim, aí teve muitas, teve a Assembleia fez um trabalho, a Escola do Legislativo fez um trabalho muito interessante, os municípios. Nós não tivemos condições, apoiamos só na divulgação, nós não tínhamos pernas. Só para você ter ideia, nós ganhamos 4 carros usados, graças a Deus, do Ministério Público Estadual, não tinha um carro. Como é que a gente ia fazer alguém, inclusive ex-gestores de culturais, cobrar isso com 2 meses de secretaria? Né? Eu não vou nem falar o que eu acho. Né? Mas assim, cobrar isso, e aí é o seguinte, mas mesmo assim, nós ficamos até no final, até em novembro, com o Estado em primeiro lugar na execução do Paulo Gustavo. Só perdemos isso, sabe por quê? Porque no finalzinho da reta final, 3 municípios não deram conta de executar e devolveram o dinheiro e não dava tempo mais de a gente chamar suplente. Mesmo assim, nós estamos, nacionalmente, já fechou tudo a conta, né? Em terceiro lugar, junto com estados como São Paulo e mais uns 2 estados. Eu falo São Paulo, que é o maior. Região Norte, em execução, né? E agora, na PENAB, que é a Polícia Nacional de Blanc, nesse exato momento, de 3 editais que nós lançamos no ano passado, nós pagamos 7, 8 no final do ano, maior dificuldade do mundo, pagamos, e estamos, se você abrir o site hoje do MINC, nós estamos em primeiro lugar, com 71% de execução da PENAB no país. Você acha que isso é pouco? E você acha que Isso é extraordinário, na verdade. Como jornalista que acompanha há 45 anos o setor cultural, estou falando como jornalista, não como secretário. Eu nunca vi um momento tão importante para a cultura do país. Eu como jornalista, eu participei de mais de 300 jurados de comissão de jogadores de festivais no Brasil, fora do Brasil, viajei para eventos, Hollywood Rock, não sei o que, um monte de coisa aqui. Eu nunca vi nada igual em lugar nenhum do país, nem nos grandes estados mais ricos, uma coisa desse jeito aqui. São Paulo não precisa em tese, não precisaria de dinheiro de Paulo Gustavo. A Marília Martã, que é a secretária lá, chega, bate pesado aquela coisa aqui, mas está usando. Vai abrir mão disso? Então é o seguinte, no Brasil, a Paulo Gustavo, por exemplo, você pegar 3 bilhões e 800 que veio, esse dinheiro veio, por isso que a maior cota foi para o audiovisual, que veio do fundo do audiovisual, que agora o governo Lula aumentou isso, ampliou, tá muito bacana. Então você recebeu Tocantins, só o Estado para gestão, 16 milhões dos municípios e 25 milhões e meio do Estado. É muito dinheiro para um Estado que não tinha nada. Certo? Nós pegamos e executamos uma execução perfeita, né? Não ficamos em primeiro lugar, porque o município já estava com 3 dias, não deu conta de prestar conta, de executar, e não deu tempo de chamar, que tem um procedimento, chamamento público, de área oficial, não deu, beleza. A PENAB, 19 milhões da PENAB para o Estado. Nós pegamos, houve uma crítica também, falando de crítica também, de que também estava o quê? 3 meses de secretaria, 4 meses, tinha gente cobrando o não uso do Fundo Estadual da Cultura. O Fundo Estadual da Cultura, quando eu entrei, era 18 milhões. Não usava mesmo, não. Era usado para outras coisas, para pagar. Ninguém roubava, ninguém nada. Mas usava, o governo, ninguém usou, então vamos usar para pagar a folha de pagamento no final do ano. Só que as pessoas que eram ex-gestoras tinham a obrigação de saber, e sabiam, de que para você usar o dinheiro do fundo, você primeiro tem que ter a aprovação do conselho para poder usar. Não é o contrário, de você usar e depois aprovar o conselho. Não é isso. O que nós fizemos? Hoje nós estamos usando o dinheiro do Conselho Estadual de Cultura. No 19 milhões da PENAB, que é referido ao ano passado, esse ano já vai lançar outra PENAB, nós aportamos 6 milhões do Fundo Estadual de Cultura para aumentar o prêmio. Tião, segura esta emoção só um pouquinho, que a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouquinho. E estamos de volta com Conversa Franca, discutindo os avanços do setor cultural aqui no Tocantins. Tião, você estava falando dos recursos e
Aí mudando um pouquinho do foco dos recursos para aquilo que esses recursos produzem. Você sempre esteve muito presente nessa área cultural, você tem livros publicados, você tem poemas seus transformados em música por artistas renomados, mas como gestor de cultura, esses projetos que te chegam, você está meio fascinado com o que o Tocantins está produzindo de bom? Nós somos bons em termos de cultura? Somos, e eu fico muito à vontade, porque eu disse isso quando o Tocantins era Goiás, era Nortão, em algumas regiões do Tocantins era tido como corredor da miséria, Sudeste do Tocantins, Nordeste de Goiás, aquela coisa de miséria, muito rico. Mas eu queria complementar, falando o finalzinho aqui, que o tempo está voando, né, da aplicação do fundo. Sim. Nós estamos usando o fundo para aportar recursos para poder aumentar os editais da PENAB. Nós estamos usando o fundo para comprar um micro-ônibus que está na reta final do corpo. Toda vez que a gente precisa de um carro para levar os artesãos para as feiras. E tem o Movicel também, né? Sim. A gente tem que pedir carro emprestado para SEDUC, para a Polícia Militar, para o Unitins, para não sei para quem, aquela coisa toda, sabe? Então, com o micro-ônibus. Usamos o dinheiro do fundo para fazer, por enquanto, olha os seminários que nós fizemos. A nossa proposta, agora, quando eu aceitei mudar, eu estava voltando para Goiânia pelo grupo, lá pela empresa que eu trabalhava 44 anos no Jardim Gama, aceitei com a proposta de fazer políticas públicas culturais perenes. Eu falo uma coisa que tem colega meu que não fala isso não. Eu falo, não, falo sim. Fazer evento não é tão complexo como você fazer política pública perene, sabe? Eu fiz um festival na minha Monte Alegre 5 anos, a única coisa que eu recebi do poder público foi um botijão de gás com um cara que era prefeito, meu amigo, para poder fazer comida no colégio para receber os candidatos que estavam lá, sabe? Apoio cultural, um botijão de gás. Então é o seguinte, então nós fizemos um seminário de arquivos documentais, coisa perene, que é uma coisa que se tem um país que não preserva sua memória, esse país não tem alma, é igual a cultura. Cultura é manifestação da alma, como diria meu saudoso Dionísio, né, meu pai. Então é o seguinte, nós fizemos um seminário de arquivos documentais, riquíssimo em conteúdo. E o edital também, né? Depois fizemos um seminário de livro, leitura escrita, e nesse seminário nós anunciamos, estamos lançando agora um edital para aquisição de obras de autores regionais para distribuir nas bibliotecas de 139 municípios. Depois fizemos o seminário da economia criativa no final do ano, com uma programação artística que nunca teve no Tocantins, ao mesmo tempo você ter 41 artistas cantando, com cachês dignos, com camarins, que eles reclamam que nunca que traz o artista de fora, dá tudo, paga tudo antes, tudo, e o daqui fica já vendo navios. Eles falaram isso em público, nunca tiveram um tratamento de artista como eles são, bons e competentes. Em todos os gêneros nós levamos, de rock, sertanejo, MPB, samba, hip hop, tudo está lá, entendeu? Usamos o dinheiro do fundo. E no final do ano. E estamos usando o dinheiro do fundo para capacitações, que é uma coisa que... Isso é perene, isso aí sai o governador, sai o secretário, sai quem for lá, esse fica, não adianta. O show é importante, não tem nada contra o show, pelo contrário. Eu já fiz isso, né? Como jornalista, como cidadão, já fiz coisa em Goiânia, já fiz coisa aqui, já fiz coisa... Os meus lançamentos, você sabe disso, são transversais. No meu lançamento eu uso literatura, teatro, audiovisual, música, tudo, né? Para juntar as várias linguagens de manifestações artísticas. Então, isso é só para dizer o fundo. Aí a pergunta que você fez agora, eu vou voltar. Você volta, como é que é a pergunta? A pergunta eu quero saber assim, te fascina ainda o que você tem descoberto? O audiovisual teve uma pegada muito forte, né, agora nesses editais recentes. Então, assim, nós temos boas histórias para contar. Conta. Primeiro, para mim não foi surpresa nenhuma isso, né? Eu, como jornalista, às vezes o repórter lá da capital goiana não tinha muito peito para vir para lama, para poeira, né? E eu amava quando as pautas eram aqui na Ilha do Bananal, comunidades indígenas, era garimpo, e eu fiz várias séries de matérias do Jornal Popular, Cidades Históricas, o Ciclo do Ouro, a Coluna Prestes, né, que eu conversava muito com o Luiz Carlos Prestes, que é o filho do Prestes, que usou material nosso na época para embasar coisas ali, enfim, essa coisa toda. Eu sempre achei muito rico, por exemplo. Às vezes eu discuto com a minha equipe lá, aqui, da secretaria, tudo, só, peraí, vocês são jovens, não estão obrigados a saber aqui. Mas você não pode falar de literatura aqui sem citar ali Brasiliense de Piú, sem citar Perutier. Porque você falou quem morreu, não. O Moura Lima lá de Gurupi, sem citar o Oswaldo Povo de Indianópolis, sem citar o Perutier, que para mim é o maior poeta brasileiro vivo, que é portuense, sofreu na ditadura mais de quê, entendeu? Na música você não pode ignorar.
Tem muita gente do Tocantins, você vê na pessoa, não sabe, por exemplo, os ícones da música regional aqui, de MPB, da linha MPB, Genésio Tocantins, Braguinha Barroso, Dorivan e Lucimar é compositor dos maiores sucessos atuais da música sertaneja brasileira. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso, entendeu? Então nós temos Chiquinho Chocolate, temos João Bolo, temos o F dos Anjos de Polo Nacional, tem o Mauro lá em Arraias, e tem o Dominguinho de Assis, que era de Paraíso, mas agora ali, tem o Lei Massoli, tem o Léo Pinheiro, que é um goiano que virou tocantinense, tem o Paulo Vieira, que era um goiano de Trindade que virou tocantinense, ele se apresenta como tocantinense até hoje, tá? Tem o Henrique Juliano, que são tocantinenses, tem o Rick Gênio aqui lá de Monte do Carmo, o Rick, né, que é de Monte do Carmo, entendeu? Então assim, a riqueza musical, literária, teatro, como é que você ignora um movimento de chama viva, comandado pelo Cícero, pelo irmão dele, de Polo Nacional? Eu fui de ônibus transbrasiliano, pinga-pinga, de Goiânia, por minha conta, que o jornal, eu libero você, mas não dá para mandar carro, fotógrafo. Eu fui ver o circuito Timbá de teatro em Urupi, lá no milênio passado, entendeu? Donizete, Nogueira, uma galera bem bacana, Lucirez, Belchior, uma galera muito interessante. O Donizete está revivendo isso, está querendo voltar isso para fazer um documentário. Eu vi lá o quê? Hugo Roda, não sei o que, o pessoal famoso, que eu conheci, de jornal, da coisa, fazendo teatro da melhor qualidade do mundo. Eu fiz um artigo que eu fui inquirido, literalmente, por um governador, junto com a minha diretoria, com a diretoria da minha empresa, questionando por que eu fiz aquela. Porque eu disse no artigo o seguinte, que o que era feito, que estava sendo feito ali, que eu registrei no norte de Goiás, em Urupi, o Estado não fazia. Então, assim, as minhas críticas como jornalista eram críticas infundadas, eram críticas embasadas, respeitosas. Porque tem gente que acha que para ter ibope, hoje é para ter clique, né? Tem que falar aqui. E, Tião, e para além de tantos, né, nomes da nossa cultura tocantinense, eu acho que falar hoje sobre também inclusão e acessibilidade, né? Que também esses aportes financeiros hoje permitem que as pessoas com deficiência, por exemplo, né? Você pode falar um pouco de como transformar, né, e trazer esses artistas, né, para essas pessoas que têm essa dificuldade de acesso à cultura, as pessoas que moram no interior do estado, né? Como que hoje a gente tem essa descentralização dos equipamentos culturais e se o governo Tocantins tem alguma política, né, móvel que seja, ou perene, para poder fortalecer os equipamentos culturais ao redor do estado. Quando o governador Vanderlei Barbosa, o grande mérito dele, se ninguém pode negar, está escrito já, pode acabar hoje, amanhã e tal, foi a recriar, portuense, né? Eu brincava com ele, ó, de Porto, da referência intelectual e cultural do norte de Goiás. Então, tipo assim, tem a obrigação, ele recriou. E é um desafio, todo político precisa de visibilidade política, precisa de tudo, sabe? Para ele, eu cheguei a falar para ele que poderia ser uma coisa até que não muito boa para ele, pegar um técnico. Eu sou técnico, eu sou político como cidadão, mas não sou eleitoreiro, né? Já abri mão de vários cargos, né, municipais, estaduais, federais, abrirei sempre, né, comigo, de fazer, ele apostou nessa questão de política pública perene. Quando você pergunta isso, eu estava falando da Paulo Gustavo de 8 mil quilômetros de busca ativa. A PENAB, nós tivemos 19 mil quilômetros de busca ativa. Fizemos parceria com o UFT, o FNT, IFTO, Unitins e FAPTO. Gente daqui, que conhece todo mundo aqui. Aí sim, nós já tínhamos pernas para fazer, ouvir o que nos acusaram de não ter ouvido o que era ideal. Não ouvi, eu nunca menti, falei que ouvi, não. Não ouvimos o que deveria ouvir, não tinha estrutura para isso. Não tinha condição nenhuma. E o que nós fizemos foi milagre. Foi empenho, dedicação de uma equipe que trabalhava sábado, domingo, feriado, de noite, para poder dar conta de cumprir os prazos. Tá? O Diogo, presidente da TM, o prefeito alemão, quando a gente foi lá procurar para poder fazer mobilização dos prefeitos, eu falei, Tião, na Audi Blanc eu desmotivei os prefeitos a entrar com medo de prestação de conta. Mas agora você está à frente, a equipe sua está à frente aqui, nós tivemos 98% de adesão na Paulo Gustavo. Na PENAB nós tivemos 100% de adesão. Então essa busca ativa, eu tenho áudios que eu vou guardar na minha memória. Domingo eu estava fuçando meu escritóriozinho lá, arrumando lá, e vi coisas que eu chorei quando eu vi lá 5 áudios de caciques, de indígenas e de quilombola. Eu falei assim, nunca teve isso aqui na Ilha do Bananal, nós fomos premiados. E eu fui ver, onde eu posso, eu vou mandar alguém, sabe por quê? Ver os produtos da Paulo Gustavo. De audiovisual, o audiovisual está vendo um momento. Eu vi, geralmente, quem conta as histórias das minorias, dos desvalidos, é jornalista, é antropólogo, cineasta, aquela coisa, né? O projeto Cine Serente, aprovado na Paulo Gustavo, o que era? Meninos, adultos, mamãe caducando, contando suas histórias gravadas no celular. Eles por eles. Eu me emocionei, porque a primeira comunidade que eu fiz contato quando eu era cenarista em Goiás foi exatamente o Xerente.
Depois eu fiquei amigo do Jaru, né, fazendo matéria lá no Bananal, Jaru Carajá. Conheci por seu intermédio. Veio a ser deputado, um cara maravilhoso, conheci parente, inclusive, da Naruga, que foi secretário de Suaus originário. Então, assim, e eu vi lá na Tocantina, que você sabe muito bem como jornalista, que a maior parte que fazia de matéria no Jornal do Tocantins sobre a comunidade era de alcoolismo, droga, prostituição infantil, era ou não era? Você ia na feira da 304 aqui, é o que você via. Hoje você está vendo lá a comunidade indígena com projetos maravilhosos, não só o projeto da Paulo Gustavo, projeto de saúde, de inclusão, respondendo a sua pergunta, sabe? Me emocionou. Onde eu vou, eu fui num documentário que a André, da UFT, André Lopes, né, fez lá no Taquara Sul Grande. Quando eu chego lá, eu fiquei emocionado. Alguns dos personagens que eu conheci quando era Wellington estavam lá. Não só participando do filme, como lá presente. Se eu te contar uma coisa, tu não vai acreditar. Pois não é que o programa acabou? O que é bom realmente dura pouco. A gente nem percebeu o tempo passar nessa conversa franca sobre cultura. E eu quero agradecer demais e já deixar a porta aberta para o Tião voltar, porque o assunto não para nunca. E agradecer demais ao secretário estadual de Cultura, que é o Tião Pinheiro, e a minhas colegas, a Jaqueline Moraes e a Thalia Batista. Muito obrigado. Conversa Franca fica por aqui com gostinhos de quero mais e a gente volta na próxima.